Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É EJA 7, é Ensino Médio, é Cana Educação, SEDUC, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação SEDUC. Pois muito bem, teremos hoje nossa aula, professor Jurandir Soares, disciplina Química, e o nosso conteúdo de hoje é isomeria. Nós vamos falar da isomeria geométrica e a isomeria ótica. Continuação. E a data de hoje, 29 de setembro de 2022. 29 de setembro de 2022. Como é de praxe, nós vamos colocar o nosso roteiro de aula. Vamos colocar aqui o nosso roteiro de aula. Está aqui, ó. O objeto do conhecimento, isomeria ótica e geométrica, né? Conhecer as principais características das isomerias geométrica e ótica. Nós vamos identificar e diferenciar os vários tipos de isomeria geométrica e ótica existentes. E vamos responder questões. Esse é o nosso roteiro de aula para hoje. Bom, nós vamos começar então, né? Olha só, isomeria geométrica e já SEC-SEDUC. Né? E então, para ser isomeria, nós colocamos também aqui, pessoal, já o quadro geral da isomeria. O organograma geral. Então, isomeria são compostos diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. E nós temos dois tipos de isomeria: a isomeria plana e a isomeria espacial. Nós já estudamos a isomeria plana. Tá? A isomeria plana pode ser de cadeia, de posição, de função, metameria e tautomeria. Enquanto que a isomeria espacial, que vai ser o objeto de estudo da nossa aula de hoje, nós vamos ter a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Isomeria geométrica e isomeria ótica. Perfeito, pessoal? Então, aqui é um organograma geral de todo o assunto. Hoje nós vamos trabalhar a isomeria espacial. A isomeria ótica, que vai falar do carbono quiral, a gente vai já mostrar para vocês que é o carbono assimétrico e sem carbono quiral. E a isomeria geométrica, que nós vamos ver dois tipos de isomeria geométrica. A isomeria geométrica do tipo cis-trans e a isomeria EZ. Isomeria EZ. Perfeito? Nós vamos começar justamente com a isomeria geométrica. Primeiro vamos ver as condições básicas para que um composto tenha isomeria geométrica. Bom, primeiro aqui é a divisão, né? A isomeria espacial, ela se divide aí em isomeria geométrica e ótica. A isomeria espacial também recebe um sinônimo de estereoisomeria. É quando os isômeros apresentam ligações entre seus átomos de uma maneira no espaço. Por isso que a gente vai mostrar umas fórmulas espaciais. E existe, portanto, dois tipos de isomeria espacial, pessoal. Dois tipos. Quais sejam? A isomeria geométrica e a isomeria ótica. Certo? Nós vamos mostrar primeiro a isomeria geométrica e, posteriormente, a isomeria ótica. Pronto, está aqui, ó. Agora, essa aqui é uma passagem importante, ó. A isomeria geométrica ou cis-trans, certo? Vamos já saber o significado da palavra cis-trans. Pode ocorrer em dois casos principais. Em compostos de cadeia carbônica aberta, aberta é a mesma coisa que acíclica, ou em cadeia fechada. Mas há critérios, como já falei, para que ocorra a isomeria geométrica, certo? Então, vamos ver quais são as condições para acontecer isomeria geométrica em cadeia aberta e vamos ver também as condições para que ocorra isomeria geométrica em cadeia fechada, tá? Esse aí eu queria que vocês copiassem porque é a condição básica, né? É a abertura do assunto de isomeria geométrica. Vamos colocar pelo menos um minutinho para você fazer um print aí desse slide que é importante.
Ok, meus amigos. Então tá aqui a condição para que ocorra isomeria geométrica. Vamos começar com as cadeias abertas. Olha só, tá aqui. Em compostos de cadeia aberta ou acíclica. Só lembrando mais uma vez que acíclica é a mesma coisa que cadeia o quê, pessoal? Aberta. Cadeia carbônica acíclica ou aberta é a mesma coisa. Então, quais são as duas condições essenciais para que ocorra a isomeria geométrica em cadeia aberta? Primeiro, tem que ter dupla ligação entre carbonos. É obrigatório que tenha dupla ligação entre carbono, pessoal. Obrigatoriamente. E além de ter dupla ligação entre carbono, tem que ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Certo? Não pode esquecer isso aí. Quais são as duas condições? Dupla ligação entre carbonos e apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Se tiver ligantes iguais no mesmo carbono da dupla, não é condição para que ocorra isomeria geométrica. Por isso que nem todo composto é capaz de formar isomeria geométrica, pessoal. Nem todo composto é capaz de formar isomeria geométrica. E a isomeria geométrica ela vai se dividir em cis, trans e AZ. Vamos já mostrar para vocês. Mas aí a condição básica, não só na isomeria cis-trans, mas na isomeria ZE, tem que ter essas duas condições. Quais são as condições mesmo? Dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla, pessoal. Tá? Isso aí talvez seja o slide mais importante até agora mencionado, que é a condição para que ocorra a isomeria geométrica. Eu queria que você tirasse um print desse aí para a gente delinear o restante do assunto baseado nesse slide. Tá bom? Vamos colocar um minutinho aí. Ok, pessoal, voltamos aí para mostrar mais uma vez as condições para que ocorra isomeria geométrica em cadeia aberta, né? Dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Professor, não entendi. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui a condição, pessoal, olha. Aqui estão as duas condições. Primeiro, tem dupla ligação entre carbonos. Está aqui, ó. Dupla ligação entre carbonos. E tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Eu estou afirmando, e professor, quem é esse R? É um radical. Que o ligante R1 é diferente do R2 e o R3 diferente do R4. O que não impede que o R1 seja igual ao R3. O que não pode ter, pessoal, é dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Como assim, professor? Está aqui, olha só aqui, vamos lá. Prestando atenção, ó. Aqui você tem uma condição. Nós vamos conhecer agora o que é cis e trans, certo? Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Cis, pessoal, você vai colocar assim, ó. Cis significa mesmo lado. Você vai já entender. Mesmo lado. E trans significa dizer lados opostos. Lados opostos. Lados transversos, transversais. Lados opostos. Então vamos saber o que é isso aqui, ó. Nesse primeiro aqui, pessoal, tem uma dupla ligação entre carbonos, ó, tá aqui.
e tem ligantes iguais do mesmo lado. Ó. Eu até coloquei em azul. Então, ó, a estrutura que apresentar os ligantes iguais do mesmo lado do plano é chamado de cis. Nesse outro aqui, ó, tem dupla ligação entre carbono. E os ligantes iguais agora estão em lados opostos, em lados transversos. Ó. Então, a estrutura que apresentar ligantes iguais em lados opostos do plano é chamado de trans, certo? Então, existe a forma cis e a forma trans. Eu não posso ter, veja bem, ó, que o hidrogênio é diferente de CH3. Eu não posso ter dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla, pessoal. Dois carbonos iguais no mesmo carbono da dupla eu não posso ter, certo? Para isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos mostrar agora umas estruturas aqui, muito legais. Vamos colocar essas imagens tridimensionais aqui, porque são fórmulas espaciais, certo? São fórmulas espaciais. Vamos colocar o primeiro caso aqui, para a gente mostrar para vocês, ao vivo aqui para vocês, como é que acontece. Olha só, aqui, primeiro caso, observe que aqui você tem a dupla ligação, carbono com dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Observe que eu tenho uma bolinha branca e uma azul de um lado, uma bolinha branca e azul do outro. Tá? Como essas duas bolinhas, vamos colocar outra também, né? Vamos colocar o modelo, ó, só para a gente comparar, certo? Isso, beleza, olha só. Os dois casos são cis, porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. Veja que essas bolinhas brancas estão do mesmo lado. Ó. Se estão do mesmo lado, é a forma cis, pessoal. Então, tem dupla ligação entre carbono? Tem. Os dois carbonos são as bolinhas vermelhas, certo? E os ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Esse é o caso de uma estrutura cis, isômero cis. Professor, vamos mostrar uma forma trans. Vamos agora mostrar outra maneira agora. Essa aí é cis, porque tem ligantes iguais do mesmo lado do plano. Isso, vamos colocar agora uma forma trans. Olha aí, pessoal. Se você verificar, vamos colocar outra também, né? As duas bolinhas azuis agora são os carbonos, ó. Tem dupla ligação entre carbonos, porém os ligantes, ó, estão em lados opostos. Veja, se você passar uma linha, um plano imaginário, entre esses dois carbonos azuis aí, veja que eles vão ficar, a bolinha branca, o ligante branco, estão em lados opostos, assim como o verde também. Aí são duas estruturas trans, certo? Vamos colocar para girar novamente aí, ó. Isso, olha só. Aí é uma forma trans, porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Professor, e me diga uma coisa, quando é que não ocorre isomeria geométrica? Vamos mostrar também para vocês. Eu não posso ter, pessoal, ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Certo? Vamos colocar agora outra imagem. Essas duas aí aconteceram isomeria geométrica. Tá? Vamos mostrar agora. Não, não é essa aí não. Isso, essa aí, ó. Essas duas não existem isomeria geométrica, pessoal. Professor, mas tem dupla ligação entre carbono. Sim, tem. Só que eu tenho dois ligantes iguais. Observe as bolinhas brancas do mesmo lado aí, ó. Estão ligadas no mesmo carbono. Dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Não pode acontecer. Vamos colocar para girar novamente aí, ó. Olha só. Esses dois ligantes iguais, que são essas duas bolinhas brancas, certo? Isso. Pode ver, está ligado no mesmo carbono. Então significa dizer que eu não tenho isomeria geométrica aí, porque quebrou a condição básica, quebrou a condição essencial para que ocorra a isomeria geométrica, que é ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Aí eu tenho dois ligantes iguais. Certo? Não ficou legal, pessoal, de você agora imaginar essa figura no espaço, porque são fórmulas espaciais, certo? Pois muito bem. Pois vamos voltar para cá, depois vamos colocar outras imagens, certo? Aqui você tem, novamente, ó, a isomeria cis, ó, ligantes iguais do mesmo lado. Se é do mesmo lado, vai ser o que? Cis. Em lados opostos vai ser trans, tá? Posso mostrar outra aqui também para vocês. Olha aí, pareceu com o que nós mostramos aí no espaço, ó. A forma cis, grupos iguais do mesmo lado do plano. A forma trans, ligantes iguais em planos opostos. Observe, eu até circulei aqui, ó. Eu tenho dois ligantes iguais em lados opostos, então o primeiro é trans. Dois ligantes iguais do mesmo lado, é cis, certo? É cis, certo? Beleza? Então ficou super legal. Vamos colocar um minutinho aqui na tela, por favor.
Ok, meus amigos, voltamos e vamos mostrar mais casos, olha só. Professor, não entendi esse aqui, vamos lá. Mais uma vez, o cis significa dizer ligantes iguais do mesmo lado e o trans em lados opostos. Quando vem a estrutura em linha, pessoal, a gente tem que completar com hidrogênio. Observe, aqui são 2 carbonos, ó. 2 carbonos. Como esse carbono só fez 3 ligações, você completa com hidrogênio. Hidrogênio e hidrogênio. Aqui também, ó. Os 2 carbonos estão aqui, ó. Vamos completar com hidrogênio. Tá aqui, ó. Aí está acontecendo isomeria cis-trans, porque tem dupla ligação entre carbonos e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu passar um plano aqui, ó, uma linha aqui. Se eu passar uma linha aqui, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado. Então esse aqui vai ser o cis. Se eu passar uma linha aqui por entre os 2 carbonos da dupla, os ligantes iguais estão em lados transversos, em lados opostos. Portanto, vai ser a forma trans. É outra maneira de apresentar a isomeria cis-trans, certo? Porém, meus queridos, olha só, o exemplo clássico, professor, por que é chamado de exemplo clássico aí? Porque é o único que recebe nomes especiais. É o único que recebe nomes especiais, tá? É o ácido butanodióico. A forma cis, certo? A forma cis, ó, é chamado de ácido maleico. Por que esse aqui é a forma cis? Vamos passar uma linha aqui, né? Se você passar uma linha aqui, ó, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado, ó, do plano, ou os 2 hidrogênios. Então é o cis. Se eu passar uma linha desse lado aqui, ó, os ligantes iguais agora estão em lados opostos. Então, pessoal, por que é chamado de exemplo clássico? Porque a forma cis recebe um nome especial, chamado de ácido maleico, e a forma trans é o ácido fumárico. É o único que recebe nome especial. Tá? O fumárico é a forma trans e o maleico é a forma cis. Alguns nomes usuais tornam-se mais importantes do que o próprio nome oficial. Tá bom? Vamos colocar então um minutinho para você fazer um print dessas estruturas aí. Vamos lá então, olha, agora nós vamos mostrar para vocês, certo? Em cadeia fechada. Em cadeia fechada, o que é que vai acontecer? Esqueça negócio de dupla ligação em cadeia fechada. Em cadeia fechada, só tem uma única condição para que ocorra isomeria geométrica cis-trans. É apresentar 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Ó. Você tem um ciclo ali, tá? Então, você observe que eu tenho ligantes, no primeiro eu tenho ligantes iguais em lados opostos, ó. Então vai ser o trans. E no outro os ligantes iguais estão do mesmo lado, ou os hidrogênio ou o CH3, é o cis. Veja que você não está vendo dupla ligação aí. Então, por quê, professor? Porque em cadeia fechada, cíclica é cadeia fechada. Não precisa dupla ligação. Em cadeia fechada, tem que ter 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Basta que tenha isso aí. Inclusive, nós vamos fazer até uma questão de um composto cíclico que vamos precisar identificar se é cis ou é trans. Certo? Então, isso aí é a segunda condição. Né? Vimos em cadeia aberta e vamos ver em cadeia fechada. Por enquanto, nós estamos estudando a isomeria cis-trans. A próxima vai ser a isomeria ZE. Tá bom?
Vamos colocar também 1 minutinho aí para você fazer o print. Ok, voltamos, né? Vamos agora aqui, pessoal. Vamos para a isomeria ZE. Professor, o que é ZE? Vem de duas palavras, na verdade aqui, ó. Z vem de uma palavra em alemão, né, zusammen, que significa dizer juntos, e é opostos. Quando é que nós vamos empregar esse tipo de isomeria? Ó, o composto que apresentar do mesmo lado do plano os ligantes de maiores números atômicos, é lógico que eles vão fornecer o número atômico, pessoal. Do mesmo lado é Z. E se o composto que apresentar em lados opostos do plano os ligantes de maiores números atômicos, em lados opostos vai ser o E. Professor, não entendi nada, porque nós vamos trabalhar aqui os exemplos, pessoal. Olha só os exemplos, ó. Pronto, nos exemplos você vai entender. Vamos lá, preste atenção. Do ponto de vista, na letra A, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis. Por que é cis, professor? Porque tem dois ligantes iguais do mesmo lado. Ó. Os dois flúor estão do mesmo lado do plano. Eu passei uma linha aqui, ó. Tem dupla ligação entre carbono e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então ele é cis. Agora, pessoal, do ponto de vista da isomeria ZE, vamos lá. Entre o número 9 e o 35, o maior é o 35, ó, desse lado. Do outro lado, entre 9 e 35, o maior é o 35. Observe que na letra A, os dois ligantes de maiores números atômicos estão do mesmo lado, então ele é Z. Nessa outra aqui, ó, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans porque os dois flúors, que são os ligantes iguais, estão em lados opostos. Não é verdade? Ó? Agora, pessoal, do ponto de vista da isomeria ZE, ele vai ser o quê? Ó? Entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 9 e 35, o maior é o 35. Então veja que os ligantes de maiores números atômicos estão em lados opostos. Esse aí vai ser o E, de maiores números atômicos. Ah, professor, então todo cis é Z e todo trans é? Não, isso não é verdade. Certo? Vou mostrar aqui o contrário. Ó. Olha aqui a letra C e a letra D. Presta atenção. Ó. Na letra C, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis. Por quê, professor? Porque os dois flúors estão do mesmo lado. Ó. Agora, do ponto de vista, pessoal, da isomeria ZE, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e o 9, o maior é o 9. Veja que os dois maiores ligantes estão em lados opostos. Então é o E. Então ele é cis porque tem ligantes iguais do mesmo lado. E é E porque os ligantes de maiores números atômicos então estão em lados opostos. Nesse outro, ele é trans porque os dois flúors, que são os ligantes iguais, estão em lados opostos. Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e o 9, o maior é o 9. Veja que os dois ligantes de maiores números atômicos estão do mesmo lado do plano. Conclusão, ele é a forma Z. Professor, e quando é que eu vou empregar só o Z e E? Quando não tiver ligantes iguais, pessoal. Quando não tiver ligantes iguais, como aqui, ó. Vamos aqui na letra E e F, ó. Olha só.
Dupla ligação entre carbono tem, né? Aqui, não posso ter isomeria cis-trans porque não tem ligantes iguais. Os 4 ligantes são diferentes entre si. Agora vamos lá, do ponto de vista da isomeria ZE, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e 17, o maior é o 17. Então veja que os ligantes de maiores números atômicos estão em lados opostos. Consequentemente, vai ser a forma E. Nesse outro, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e 17, o maior é o 17. Aqui os dois ligantes de maiores números atômicos estão do mesmo lado do plano. Então, portanto, vai ser a forma Z, certo? Aqui não admite a isomeria cis-trans, porque não tem ligantes iguais, nem do mesmo lado, nem de lados opostos. Os 4 são ligantes diferentes. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. Esse não precisou ele fornecer o número atômico. Porque, vamos lá, pessoal, olha. Aqui nesse ligante só tem um carbono, aqui tem 2, ó. O maior é esse. Do outro lado, aqui tem 3 carbonos, aqui tem 6, ó. Então, aqui os 2 maiores ligantes estão em lados opostos. Portanto, vai ser a forma E. E aqui eu até coloquei em verde, ó, que os 2 maiores estão em lados opostos. Portanto, vai ser a forma E. E desse lado aqui, ó, eles estão do mesmo lado. Os 2 ligantes maiores do mesmo lado é a forma Z. Então, portanto, eu tenho aí. Eles só vão colocar número atômico se for elemento químico. Quando não for elemento químico, vai pela quantidade de carbonos. Quem tem mais carbonos é o maior ligante, não é verdade? Então vamos colocar aí, por favor, um minutinho para você fazer um print aí. Ok, vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui umas questões de isomeria geométrica, um exercício de classe, certo? Olha só, repercutindo o que nós falamos até agora. Ó. A primeira aí, ó. Com relação aos compostos a seguir, é correto afirmar que nós temos 3 compostos, 1, 2 e 3. Ele quer saber qual é a resposta correta. Esse aqui eu vou fazer, tá bom? A resposta correta é a letra A. Ele está dizendo que o composto 1 apresenta isomeria trans. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, preste atenção. Ó. Aqui estão os 2 carbonos. Ó. E se você observar, nós tem dupla ligação entre carbono e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Veja que os ligantes iguais estão em lados opostos. Eu posso até passar um plano de simetria aqui, ó. Veja que eles estão em lados opostos, então é trans. Essa é a forma trans. O composto 2, ó, se você aqui está os 2 carbonos, né? Se você passar uma linha aqui, observe que os 2 ligantes iguais estão agora em mesmo lado, ó. Esse aqui, portanto, pessoal, só pode ser a forma cis. E o composto 3 não pode ter isomeria geométrica, porque tem dupla ligação entre carbono, tem, ó. Mas tem ligantes iguais do mesmo lado, ó. Os ligantes iguais estão do mesmo... Desculpa, ligantes iguais no mesmo carbono. Eu não posso ter, tem que ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então, a única que dá certo aí é a letra A. Está dizendo que o composto 1 apresenta isomeria geométrica e a forma é trans. Certo? Vamos lá. Esse aqui, ó. A resposta, eu vou até fazer logo. Qual das fórmulas
pode corresponder a de dois compostos, um cis e um trans. A única alternativa que pode ter isomeria geométrica é a letra C. Vamos provar agora. Eu vou colocar o cis e o trans. Presta atenção aqui, pessoal. Aqui, ó, tem os dois carbonos da dupla? Tem. Né? O que acontece? Esse carbono aqui, ó, ele vai ter esse carbono vai ter um hidrogênio e um cloro. O outro tem um hidrogênio e um cloro. Então aqui eu coloquei, por que é cis? Ó? Porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. E aqui é trans por quê? Porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Então o único composto aí que apresenta isomeria cis e trans é o composto C, tá? Porque os outros, ó, a letra A nem dupla ligação tem. A letra B tem dupla ligação, mas tem ligantes iguais, dois hidrogênios no mesmo carbono. A letra D também, e a letra E só tem um ligante em cada carbono. Então a única alternativa que apresenta isomeria cis-trans é a letra C. Bom, aqui é uma cadeia fechada, pessoal. Em cadeia fechada, não precisa ter dupla ligação. Basta ter dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes, certo? Dois carbonos do ciclo com ligante diferente. A próxima eu vou deixar você fazer. Mas aqui, pessoal, vamos passar. Ó, os dois carbonos estão esses aqui. Ó. Vamos passar uma linha por entre esses dois carbonos. Ó. Ao passar uma linha, passei a linha, né? Você viu aí? Ó. Passei uma linha. Você vai observar que eu tenho ligantes iguais. Ó, as duas hidroxilas, por exemplo, estão em lados opostos. Então, já sei que essa estrutura é trans. Se é trans, só pode ser a letra C ou a letra D. Aí nós queremos o nome. Para numerar, você pode começar de qualquer lado. Mas aqui, ó, 1 é a forma trans por quê? Ó? Olha aí, o carbono 1, 2, 3. A forma é trans. E por que, que a resposta é 1, 3? Ó? 1, 3 de hidrox. De hidrox são duas hidroxilas. Ó. Ciclo, a cadeia é fechada. Pente, porque são 5 carbonos. Ó. 1, 2, 3, ó. Aí 4, 5. Ó. Tá? E é trans porque elas estão em lados opostos, as hidroxilas, na posição 3. Tá? A única, poderia ser esse nome aqui também, trans 1,3 ciclopentanodiol, mas ele quis colocar aqui a letra D. 1,3 dihidrox ciclopentano e a forma trans. Mas foi mais para enaltecer e você reconhecer o que é uma forma trans em um composto de cadeia fechada. Em um composto de cadeia fechada. Certinho? Bom, aqui, pessoal, a questão 4 diz assim, ó, qual das seguintes substâncias apresenta isomerismo ou isomeria geométrica? Tem 4 compostos, não é isso? Eu vou ter que desmontar essa forma para provar para vocês, tá bom? Eu fiz assim, ó, a resposta vai ser a letra E. Somente a estrutura 3 e 4 tem isomeria geométrica, 1 e 2 não. Vamos ver por quê, ó. Olha o que foi que eu fiz, pessoal. Olha o que foi que eu fiz aqui para você entender, ó. Eu desmontei todas as estruturas, ó. Olha só. O composto 1 não pode ter porque vai ter ó, CH3 duas vezes, ó, dois ligantes iguais do mesmo carbono, ou então H2. Ó. No composto 2 também não pode ter. Ó. Tá? O composto 2 está aqui, ó, tem dois CH3, pessoal. Dois ligantes iguais do mesmo carbono da dupla. E agora o 3 e o 4, sim, é o 3. Ó. Dois carbonos da dupla, o primeiro carbono tem um bromo e tem um CH3. Ó. O outro tem um cloro e tem um CH3. Aqui tem por quê? Tem ligantes iguais, ó, do mesmo lado do plano, é a forma cis. E o outro, ó, os dois ligantes iguais, ó, estão em lados opostos, é a forma trans. Então, o composto 3 e 4 apresenta aí sim isomeria geométrica. Isomeria geométrica. Perfeito, pessoal? Tá bom? Então, o que nós vamos apresentar para vamos colocar pelo menos um minutinho para você fazer um print aí dessas estruturas.
Ok, pessoal, voltamos aqui para mostrar, né, para vocês. Bom, essa aí nós terminamos a isomeria geométrica, certo? Nós vamos passar agora para a isomeria ótica. A isomeria ótica é muito importante, ó. Estuda os compostos, estuda o comportamento, na verdade, né, das substâncias quando submetida a uma luz polarizada. Professor, o que é uma luz polarizada? Vamos já mostrar para vocês. É uma luz que vibra em um único plano. Um raio laser, certo? Por exemplo, o foco de uma lanterna é uma luz polarizada. Aquelas canetinhas óticas, né? É uma luz polarizada. Então, ó, os isômeros óticos são imagem um do outro, porém não são superponíveis. Eles não se encaixam, pessoal. É como se, ó, porque ó, esses dois aqui são imagem um do outro. É como se você colocasse no espelho, tá? Colocasse no espelho. Então nós vamos mostrar isso para vocês, tá? Esse tipo de isomeria. É chamado de isomeria espacial porque, na verdade, são explicados por fórmulas espaciais. Fórmulas espaciais planas. Aqui, ó, é bom você aprender essa parte aqui. Vamos lá. Ó, a polarização da luz natural. A luz natural, na verdade, a luz natural, ela vibra em todas as direções. Quando essa luz natural passa por um prisma, tá? Um prisma, ela se converte em luz polarizada. Então passa a vibrar em um único plano. Certo? Então, você tem uma lâmpada ali, ó. A luz natural, ao passar por um prisma, vai se converter em uma luz polarizada. E o que é que isso, pessoal, tem a ver, professor, com a isomeria ótica? Tem tudo a ver, tá? Mas primeiro eu queria que vocês anotassem esses dois conceitos aí, de luz natural e luz polarizada. Certo? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Ok, pessoal. Então, nessa primeira parte da aula, foi muito boa porque nós demonstramos aí a isomeria. Dividimos a isomeria ótica em isomeria geométrica e a isomeria ótica, a isomeria espacial, né? Vimos toda a isomeria geométrica. Estamos iniciando a isomeria ótica e vamos continuar. Vamos fazer uma transição bem rápida para voltar com essa parte teórica para a gente fazer mais questões, certo? Nessa parte é necessário que você entenda um tópico do assunto sobre o carbono assimétrico. Então aguarde essa transição que voltaremos.